Olá pessoal, seja bem-vindo ao Tela Mackenzie. Muito obrigado a você que nos assiste pelas inúmeras plataformas que a TV Mackenzie tem. Nós temos a TV Mackenzie, Canal 12, Canal 60, Canal Universitário, CNU e também o nosso aplicativo que nós temos no Google Play e também na Apple Store. Hoje eu estou recebendo uma pessoa muito especial, autor do livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos e também que foi eleito em 2009 um dos 100 brasileiros mais influentes pela revista Época. Eu estou recebendo aqui hoje o Gustavo Cerbasi, consultor financeiro. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado, viu? Prazer estar com vocês aqui. Muito bom estar falando para um público que certamente tem muitas escolhas a fazer ao longo da vida. Bastante. Inclusive, eu também tenho muitas escolhas. Gustavo, é o seguinte, a primeira pergunta que eu quero fazer é algo bem pessoal. Você, mais do que ninguém, sabe lidar com dinheiro, que é uma coisa que todo mundo sonha, todo mundo quer. Quando que você começou a lidar com dinheiro? Você já recebia mesada, trabalhou muito cedo? Como é que foi tudo isso? Não, na verdade, minha história é um pouco diferente da maioria dos brasileiros que começa a trabalhar cedo, que sai de casa. O foco do meu pai sempre foi educação, formação dos filhos para que pudessem começar com o pé direito, começar bem no mercado de trabalho. Então, eu primeiro não tive mesada, meu pai não me deu mesada, o que havia em casa era sempre um senso de disciplina muito forte, era sempre muito claro o sacrifício que era feito para alcançar um objetivo. Quando eu comecei a mexer com dinheiro foi já quando eu comecei a estagiar, dar aulas de inglês por volta de 1994, eu tinha 20 anos de idade. Mas você não acha que isso foi um pouco ruim para você? Eu, por exemplo, eu não tive aula de educação financeira durante a escola, como é o caso de muitos brasileiros, muitos alunos que estão aí no ensino médio, ensino fundamental. Eu particularmente achei que isso foi ruim. Eu comecei a lidar com dinheiro quando eu comecei a ganhar dinheiro. Eu acho que se eu tivesse tido uma orientação mais específica... sem dúvida. Você não acha isso? Sem dúvida. Mas eu não vejo isso como um problema. Até no meu livro mais recente, no 10 Bons Conselhos de Meu Pai, lançado há pouco tempo, eu coloco que eu tive uma grande educação financeira que não teve a ver com números na minha vida. Nos momentos em que meu pai não estava tão presente, meus pais não estavam tão presentes, por demanda da carreira, como toda a família tem, havia o cuidado de eu sempre estar na presença de uma figura, referência muito ética, muito correta. Então, por exemplo, eu passava as férias inteirinhas, de julho, de dezembro, no sítio dos meus tios. E ali era um momento em que eu não levava bicicleta, não tinha brinquedo, não tinha videogame, mas tinha um envolvimento muito grande com a vida do campo. E via naquele envolvimento situações de muita riqueza, muita experiência, muito aprendizado. Então, quando eu cheguei próximo da situação do trabalho, da carreira, quando eu tinha que definir rumos para minha carreira, por exemplo, uma coisa que me incomodava era o excesso de apego ao trabalho, o excesso de apego ao dinheiro, porque eu não queria perder a liberdade que eu tinha de cuidar de mim mesmo, de ter liberdade de experimentar a vida, de ir para o campo, de estar com a minha família, com os amigos. Mas isso você observava nos seus pais, nos seus familiares, um apego excessivo ao trabalho e você queria evitar? Meu pai serviu, até um certo ponto, de contra-exemplo, porque tudo que nós tivemos na vida foi nitidamente fruto de uma evolução muito grande da carreira do meu pai, da renda dele. Eu me lembro da vida simples que nós tínhamos, a dificuldade de reformar a primeira casa, a gente morando no porão da casa dos meus avós, por exemplo, por falta de outro espaço para alugar. E eu nitidamente percebi a evolução da carreira do meu pai. E entendi que o trabalho seria o caminho para se acumular riqueza. Só que meu pai, ele adoeceu muito cedo, ele ainda é vivo, mas ele teve que ser transplantado aos 55 anos de idade. E ele nitidamente percebeu que aquilo foi fruto de excesso de trabalho, de falta de cuidado com o corpo, falta de cuidado com a saúde. Então, logo no começo da carreira, se eu tive a oportunidade de trabalhar de maneira intensa, eu aceitei. O meu plano era trabalhar fazendo o máximo possível, pelo menor prazo possível, prazo suficiente para ter um belo pé de meia e com esse pé de meia poder adotar um ritmo mais tranquilo. Na época eu era professor de finanças e fui uma das fontes que foram consultadas para explicar para as pessoas como é que se fazia uma declaração de imposto de renda, como é que escolhia um investimento. Eu não era especialista no assunto. Mas naquele momento, o fato de ter sido consultado e eu ter respeitado a relação com a imprensa, que é o que eu estou fazendo agora aqui, você me fez um convite para esse bate-papo. É um papel social grande, né? Sem dúvida. Um papel social, não é só acadêmico, você dá aula para os seus alunos, você acabou ajudando muita gente num período de turbilhão financeiro, né? Sem dúvida alguma. Na época eu era professor. No papel de professor, e com certeza muitos professores estão nos assistindo aqui, o professor é aquele cara que tem a sua remuneração no fim do mês para falar para pequenos grupos de 30, 40, 50 pessoas. E é uma remuneração, em alguns casos justa, em alguns casos nem tanto. Quando eu, como professor, escrevendo um livro sobre um certo assunto, uma apostila, me via convidado por um jornal, não importa se fosse um jornal do porte de um Estadão, uma Folha de São Paulo, ou um jornal distribuído gratuitamente no trem, no metrô,
Se eu tivesse a oportunidade de falar para 400 pessoas, para 1000 pessoas, mesmo que não pago, eu via uma grande oportunidade de propagar o conhecimento. Olha, eu sou prova disso que você está falando, que tanto, vou até falar para o nosso telespectador, que quando eu dei o convite para o Gustavo participar do Tela Mackenzie, ele em menos de 10 minutos respondeu o meu e-mail e está aqui presente aqui para falar sobre questões das finanças, questões da economia. Após esse bloco um pouco mais social, falando da vida do Gustavo, no próximo a gente fala sobre questões que você, universitário, tem a fazer para o Gustavo. Até daqui a pouquinho no próximo bloco do Tela Mackenzie. Histórias de maquinzistas que são destaque no mercado de trabalho. Curta nossa página no Facebook e acompanhe o nosso programa. facebook.com/Isso é Mackenzie. Se você não fala outros idiomas além do português, o mundo pode te tratar assim. Abra as portas do mundo. Faça um curso no CLEM, Centro de Línguas Estrangeiras do Mackenzie. Aí on peut dire ne mangez pas wonderful, so no doubt. Not your friend. Os cursos do CLEM são abertos a todos. Aqui você vai ter toda a estrutura do Mackenzie à sua disposição para aprender um novo idioma em cursos de alto nível com professores qualificados. Quel est le problème là? O mundo espera por você. Aprenda uma nova língua. Venha para o CLEM. Estamos de volta com o nosso Tela Mackenzie, recebendo hoje o consultor financeiro Gustavo Serbassi. Gustavo, mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço, Lucas. Tá, joia. E é o seguinte, perguntas de universitários, que inclusive eu como universitário tenho. A primeira delas, você acha que o jovem ele deve escolher a carreira dele de acordo com o retorno financeiro ou de acordo com aquilo que ele sonha, com o que ele gosta? Qual que é a sua opinião? Olha, eu não tenho a menor dúvida de que o caminho para o sucesso financeiro é a escolha por fazer aquilo que você gosta. Lógico, o fazer o que você gosta com planejamento, entendendo qual caminho a percorrer para você ser bem-sucedido na sua profissão. É muito comum, por exemplo, que quando a gente vai apresentar uma ideia aos pais, esse é o grande conflito do universitário, né? Papai, mamãe, quero fazer determinado curso, determinada carreira, e vem a contestação, mas como que você vai ganhar dinheiro com isso, filho? A grande preocupação dos pais que formaram. Você passou por isso? Eu passei por isso. Tanto que no momento que na época, quando eu fui prestar o meu primeiro vestibular, o vestibular definitivo no final do meu 3º ano da escola, eu estava em dúvida entre 3 carreiras. Eu era atleta na época, eu não sabia se prestava para engenharia, porque eu era muito bom de raciocínio lógico, as matérias exatas, ou educação física, por ser atleta, ou na dúvida, administração, porque muitos amigos meus iam fazer administração. É aquela história de que quem está em dúvida faz administração, né? Exatamente. Mas eu acabei não entrando para administração naquela época. Seria a escolha natural para quem está em dúvida, realmente. Isso é um certo preconceito que existe contra a administração. Eu acabei optando pela engenharia. Por quê? Muito influenciado pelos meus pais, pelo futuro que eu teria, pelo quanto eu ganharia. Só que eu não entendia na época o que era ser um engenheiro, qual que é a atividade do engenheiro. Não é porque eu tinha bom conhecimento lógico que eu iria gostar da profissão. Foi quando eu fui procurar fazer um segundo vestibular para tentar vitaminar meu currículo de engenheiro, tentar de 2 faculdades. Entrei na administração e aí 6 meses fazendo as 2 faculdades eu abandonei a engenharia para ficar num curso que eu gostava. Mas o que é importante entender? Que se você gosta do que você faz, você vai trabalhar com uma energia muito melhor do que aquilo que você está fazendo porque dá dinheiro, porque vai dar uma recompensa dali a alguns anos. Aí, cada um que entra nessa profissão tem que saber o trajeto para construir riqueza. Se for pelo dinheiro, pode até ganhar muito dinheiro, mas vai ser uma pessoa frustrada. Se não morrer de frustração, vai morrer sem saber usar o dinheiro, porque a pessoa que não está feliz na vida não tem nem inspiração para aproveitar esse dinheiro nas várias oportunidades que a vida oferece. Gustavo, por mais que a gente queira, o jovem,
ele entra no mercado de trabalho ainda ganhando pouco, é claro. Ele entra nas posições um pouco mais baixas para ir crescendo aos pouquinhos. Aí dentro disso eu pergunto para você, mesmo ganhando pouco, você já recomenda a esse jovem investir em investimentos um pouco mais, não diria complicados, mas incertos, como por exemplo Bolsa de Valores, um fundo imobiliário, ou você prefere que ele invista no Tesouro Direto? Enfim, fica à vontade, o que o jovem deve fazer? Eu não recomendo ao jovem o foco no investimento de risco. Se ele quiser fazer algumas experiências em investimento de risco, uma pequena parcela do seu limitado patrimônio, ele pode, a título de aprendizado, a título de envolvimento, a título de conhecimento do mercado. Mas o jovem tem que ter consciência de que, nesse momento em que o futuro dele é incerto, porque ele está começando uma carreira, ele ainda não sabe como ele estará daqui a 5 ou 10 anos, como vai evoluir seu patrimônio, sua renda, que caminhos que ele vai percorrer ao longo da vida, né? Então, o pior que ele pode fazer é querer dar estabilidade a uma situação incerta. Como é que ele vai planejar a aposentadoria se ele não sabe qual será o seu padrão de consumo ao longo da vida? Então, ele deveria tomar alguns pequenos cuidados com a aposentadoria. É a recomendação que eu faço para o jovem universitário, recém-formado, que ele tome alguns cuidados, uma pequena contribuição para um plano de previdência, por exemplo, 50 a 100 reais por mês, e que se ele puder poupar mais do que isso, que ele poupe com segurança, previsibilidade e liquidez na renda fixa, visando alavancar sua carreira. A partir do momento que você estabelece que se tudo der errado, você já tem um pequeno plano de previdência no futuro, você muito mais tranquilamente vai poder ousar na hora de poupar, apertar o cinto para investir na sua carreira. E, eventualmente, se a carreira está decolando, se já está com o futuro garantido no plano de previdência, pode poupar um pouco mais, aí você começa a investir em risco. Mas desde que você já tenha um plano de segurança garantido por um produto de previdência ou algo parecido, bastante conservador. E nesse começo que você fala bastante de poupar visando uma aposentadoria, como é que fica a situação do jovem que quer sair, quer curtir a balada, ou está namorando, quer dar aquele buquê de rosas para a princesa dele? Como é que ele faz? Ele conversa com a namorada, tem que dialogar? Como é que faz tudo isso? Lucas, tudo na vida pode ser adquirido com 2 tipos de moedas: o dinheiro ou a criatividade, ou as duas coisas combinadas. Quanto mais criatividade você tem, menos dinheiro você precisa. É importante entender que o presente ele é reconhecido pelo valor e não pelo preço. O que tem valor? Aquilo que é único, aquilo que é especial. Se esse jovem dedicar 2 ou 3 dias, tempo é sinônimo de criatividade, então 2 ou 3 dias preparando um site ou um blog, com as fotos dos momentos especiais que ele teve com a namorada, com alguma música, algum poema que ele fez para ela, pode ter certeza que mesmo não gastando 1 centavo, ele tem aí um grande presente. Agora, se ele não dedicar esse tempo e de última hora, às 8 horas da noite do Dia dos Namorados, lembrar que tem que dar um presente, se ele mandar buscar com o motoboy, vai custar uns 100 reais uma dúzia de rosas que custaria talvez nada se ele plantasse alguns meses antes. Então, essa combinação de dinheiro e criatividade tem que ser muito bem trabalhada pelo jovem para que o dinheiro esteja focado na construção da sua carreira. Gustavo, no próximo bloco, eu consegui algumas perguntas de telespectadores que enviaram para nós perguntas via Facebook. Queria saber se você topa o desafio de responder todas elas. Sem dúvida, não tem dúvida ruim, não tem pergunta pouco inteligente. Todas elas agregam alguma coisa para quem está nos assistindo. Então aguarde que daqui a pouquinho tem perguntas com o Gustavo Cerbasi. Até lá. Os bons livros, os bons autores, as novidades no mundo da educação. Aqui você assiste ao melhor da literatura brasileira. Resenha, não perca! Felicidade, alegria e muita gratidão. São esses os sentimentos de quem participa do Mackenzie Voluntário. Venha fazer parte dessa turma. Participe dessa iniciativa que já realizou mais de 1000 projetos e ações. Sua participação torna essa corrente de solidariedade ainda mais forte. Inscreva-se no nosso site e faça parte desse time. O bem faz bem. Multiplique essa ideia. Chegamos ao terceiro e, infelizmente, último bloco da nossa entrevista com o consultor financeiro Gustavo Cerbasi, que nesse bloco vai falar um pouco mais sobre finanças, voltada para você que está nos assistindo, o telespectador que enviou para mim perguntas via Facebook.
Pergunta do Gilmar Júnior, ele é estudante de jornalismo também, e ele pergunta o seguinte: como é que você se posiciona em relação à onda de corte de juros que assolou o país no final do ano passado? Você tem algum posicionamento? Olha, onda de corte de juros, a postura com relação à política cambial no Brasil, a postura com relação à arrecadação, alíquotas de impostos. Com relação aos juros, nitidamente os juros vieram caindo e mesmo caindo, mesmo com a economia, de certa forma, apresentando aspectos inflacionários perigosos, o governo insistiu na política de redução dos juros, tendo isso como uma meta eleitoreira, porque foi prometido na eleição. Então, não tem como fechar, não tem como se equilibrar uma relação econômica quando feita na base do discurso, né? Não tem como ir adiante uma relação de confiança quando um ministro como o senhor Guido Mantega faz previsões que não batem com nenhum especialista do mercado. Ele não desenvolve credibilidade nesse sentido. Mas é muito provável que nós deixemos de esquecer essas falsas promessas num prazo muito curto. Olha só, essa pergunta é bem interessante. Foi um colega que enviou para mim via Facebook. Emocionalmente falando, filhos são uma dádiva. Você até citou isso nos bastidores aqui. Tenho 3. Você tem isso. Nossa, chegou ao terceiro filho. Quer mais? Filho. Tá bom, 3 filhos tá bom. É o que cabe num carro tradicional, né? No Brasil não tem carro grande, então estou no limite da nossa capacidade. Nossa, tá ótimo então. E ele pergunta assim: economicamente, seriam eles, os filhos, claro, a maior fonte de despesas possível e imaginável? Não. Os filhos não são a maior fonte de despesa. A maior fonte de despesa é a ambição por um padrão de vida televisivo, cinematográfico. As pessoas adotam como referência aquilo que o vizinho tem, né? Aquilo que seria um padrão de telenovela, né? O ideal para uma vida. Se o casal opta por um estilo de vida mais simples, e mais simples não quer dizer que esse casal vai viver na favela ou numa moradia extremamente popular. Digamos que o objetivo desse casal seja ter 3 filhos, e que se ter 3 filhos é muito caro numa cidade como São Paulo, esse casal deveria vislumbrar a ideia de morar numa região um pouco mais afastada, e ter um estilo de vida um pouco mais simples, com um custo de vida menor, talvez no começo da vida até um custo de vida mais concentrado em itens de lazer, de conforto. Um casal que sai para comer fora, que frequenta restaurantes, que, não sei, tem experiências de vida maior, que com a chegada dos filhos, esses gastos sejam substituídos pelos gastos naturais de uma criança. Mas é o descompasso do casal entender realmente o conceito de equilíbrio, querer exagerar no padrão da moradia, no padrão do carro, no padrão do plano de saúde, que torna os filhos quase que inviáveis, né? E vão fazer esse casal trabalhar 2, 3 turnos de madrugada para pagar as contas que esses filhos vão proporcionar. Ok, Gustavo, e para encerrar o nosso programa, eu queria entender definitivamente o que você disse em vários livros, em vários artigos, em várias palestras, inclusive na que você fez aqui no Mackenzie. Eu queria saber de você por que enriquecer é uma questão de escolha. Olha, porque enriquecer é parte de um processo. Na verdade, existe método para você enriquecer, que é você ter a consciência de que o dinheiro que você ganha, não importa se muito ou pouco, ele não é o dinheiro que objetiva pagar suas contas do mês. A consequência é que nós não deveríamos simplesmente radicalizar o corte de gastos para pensar na poupança. Deveríamos sim adotar um estilo de vida mais simples. Se eu posso morar numa casa de 100 mil reais, vou preferir morar numa de 75 mil. Se eu posso ter um carro de 50 mil reais, vou preferir ter um carro de 30 mil. Por quê? Porque isso permite qualidade de vida, lazer, um consumo prazeroso e também a poupança que vai fazer com que esse estilo de vida adquirido não se perca no futuro. Sustentabilidade começa com você garantir o seu futuro e não depender do governo, das empresas, da sociedade para manter com dignidade sua aposentadoria. Gustavo, obrigado. Vou esticar aqui para cumprimentar você, porque obrigado. É uma grande honra ter você aqui no meu programa. Lembrando que o Gustavo também é autor do livro que é recomendado para você, universitário, Mais Tempo, Mais Dinheiro, que está aí na sua tela. E a gente vai encerrando mais um Tela Mackenzie, hoje com o Gustavo Cerbasi. E a gente volta na próxima semana, no próximo mês. Enfim, você que nos assiste pelo YouTube pode assistir a gente sempre no nosso canal TV Mackenzie 97. Obrigado pela sua audiência. Até lá.
ídolos são pessoas amadas, às vezes até demais. Ídolo é aquele que inspira, que mexe com a nossa cabeça e serve de exemplo. Alguns têm os pais como ídolos, outros artistas e cantores. Existe até quem se veja em um super-herói. Todo mundo tem alguém assim, um ídolo mesmo. E você, qual é o seu? Acho que agora, na atualidade, o meu maior ídolo é a cantora Adele, ou Adele, não sei como se pronuncia. Talvez porque ela seja uma inspiração para mim mesmo. Bom, são os meus pais. Meu ídolo, eu acho Jim Morrison, vocalista da Doors. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou fã do U2. Eu sou fã deles desde 1985, quando pela primeira vez chegou nas minhas mãos o álbum War, por um outro amigo meu na época. Nunca deixei de ser fã, fui a todos os shows aqui no Brasil. Só não fui do Rio de Janeiro, porque realmente não tinha como eu ir. Meus pais também, mas especialmente a minha mãe. Na música, Chico Buarque, em literatura eu gosto de Nietzsche, Fernando Pessoa. O Pelé foi um outro tipo de ídolo, né? Tantas vezes que eu gritei gol do meu Santos, marcado por ele, de formas inusitadas, né? Meu ídolo é meu pai. O que eu acho interessante, que brincando, são aí, né, muitos anos, já décadas passando. E eu acho legal essa relação, porque eles estão ficando cinquentões, eu tô quarentona e eu continuo tão fã quanto antes. Acredito que ela mostrou assim pra mídia mesmo que o estereótipo pode ser combatido, assim, as barreiras, os limites. Acho isso muito importante. Acho que a questão do preconceito, ela levantou essa bandeira e não é porque ela é gordinha ou porque, sei lá, ela tem uma outra forma, um outro estereótipo que ela vai deixar de ser uma boa cantora. Never mind, I'll find someone like you. Uma vez no jogo contra o 15 de Piracicaba, lá, o meu 15ão velho, o 15 saiu na frente no primeiro tempo com 2-0 e o pessoal da torcida brincando com o Pelé, cadê o rei, cadê o rei? E ele fez assim com a mão. No segundo tempo, o Santos meteu 6-2 no meu 15ão. Pelo fato dele ser tímido, ele cantava nos palcos assim, de costas, depois ele foi aos poucos perdendo a vergonha. Na verdade, ele não se considerava um músico, mas sim um poeta, porque ele não tinha medo de dizer aquilo que as pessoas tinham medo de ouvir. You know the day destroys the night, night divides the day. Eu acho que eles têm uma química legal, eu acho que eles são muito honestos, eles mudaram o som desde que eles começaram muito mais barulhentos, mais voltados para o punk, hoje eles estão nessa toada mais pop. Eu acho que são os maiores, os exemplos. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. As composições têm a ver com a minha vida também, ele fala sobre amor, sobre família, sobre o mundo, sobre esperança, sobre morte, sobre vida. Para ajudar seus filhos, os superpais nunca medem esforços. Meus pais são separados, então ela teve que enfrentar várias barras e mesmo assim ela nunca deixou que me faltasse nada, em todos os sentidos, não só no sentido de ter, como no sentido de ser. E por isso, especialmente por isso. Eles tiveram uma origem assim, mais humilde e eles sempre se esforçaram muito para conseguir melhorar de vida, para também dar uma vida boa para os filhos deles. E assim, não é porque você nunca teve tudo que você precisa ir para um caminho errado e eles ensinaram isso pra gente e eles sempre deram uma boa educação também. Porque eu me espelho nele, né, para tomar as decisões da minha vida, porque ele já é mais experiente, ele me dá uns toques de como fazer as coisas, tal. Quando eu erro, me dá um toque do que fazer para consertar meu erro, de como seguir na vida bem. Ninguém é ídolo por acaso, tem que rolar uma identificação, como se você visse muito do outro em si mesmo. Dentro de casa ou nos palcos, não importa. O que vale é aproveitar o melhor do ídolo para você.
Carnaval é uma das festas mais aguardadas e tradicionais do Brasil. Mas não vai pensando que a festa nasceu por aqui não. O Carnaval tem uma história que atravessou séculos e séculos. Ninguém sabe quem inventou esse costume de reservar alguns dias do ano para promover a folia. Uns dizem que foram os gregos, como forma de agradecer aos deuses pelas colheitas. Outros citam os egípcios. E tem quem prefira dar crédito aos romanos e suas festas em honra a Baco, o deus do vinho. Mas uma coisa é certa, o Carnaval já nasceu como uma festa em que as regras eram subvertidas. Nos tempos antigos, os escravos ganhavam liberdade para fazer o que quisessem e plebeus se tornavam nobres. O costume se manteve. No Carnaval de hoje vale tudo. Homens se vestem de mulher, pobres se vestem de ricos e tem até um rei de mentirinha eleito para comandar a folia. O Carnaval se tornou uma festa oficial na Idade Média. Era a última oportunidade de exagerar na comida e na bebida antes de começar a Quaresma, os 40 dias em que ninguém podia comer carne nem beber álcool. Segundo estudiosos, é daí que vem a origem da palavra carnaval. Ela seria uma versão moderna dos termos em latim carne vale, adeus carne, ou carne leva-me, supressão da carne. Em nossas terras, o carnaval já está há bastante tempo. Foi trazido pelos colonizadores portugueses. Nós não inventamos essa festa, mas fomos nós que a transformamos em um dos maiores eventos do mundo.